Opa, aqui quem fala é o seu querido Echo e hoje a gente vai comentar de Kung Fu Panda 4. E como eu não achei ele tão ruim, mas ele não é bom, tá tipo muito longe de ser bom. Ele é bem ruim. Quando anunciaram esse filme, já vieram com um monte de histórias e ideias que eles tinham de trazer a Kamaleoa, que é uma vilã que pode roubar o Kung Fu dos outros. E isso veio muitas dúvidas que esse filme seria bom ou ruim, que é a ideia de trazer o Tai Lung e os outros vilões pra cá. Quando a gente já vê essa coisa de nostalgia sendo usado recentemente nessas obras, que vem se popularizado bastante com o fanservice, a gente já fica com o pé atrás, porque eles tentam desenvolver essa ideia, mas o fim é só feito por lucrar mesmo. Eu quero dizer primeiro os aspectos positivos desse filme para eu depois criticar ele mais abertamente para vocês entenderem os pontos que eu tenho. Primeiro é que esse filme ele é bem dirigido, né? Todos os três Kung Fu Pandas têm cenas muito bem dirigidas, visualmente falando, mas esse aqui em especial ele tem umas cenas que são legais, as lutas são bem feitas na parte técnica, tem toda aquela ideia de visuais sendo bem criativos, como tem o passado da Shen, tem aquelas linhas que aparecem no fundo, tem uma hora que o povo vai lutar contra a Kamaleoa e a tela se divide no meio, mostrando as cores de fundo e se juntam depois, tem horas que mostram linhas, tem horas que a direção é muito rápida e divertida, até nas cenas de comédia é bem dirigido, e isso é um ponto crucial pra gente tentar dar essas cenas de ações algo mais legal visualmente. Óbvio, não é algo que se compare ao primeiro filme ou o segundo, que eles têm uma direção impecável, mas esses têm uns jogos de luz aqui e ali que também são legais e parecidos com o primeiro. A primeira aparição da Kamaleoa com o Tai Lung, que isso é muito mal usado, inclusive, essa cena é muito de graça, só pra dizer assim, ó, o Tai Lung vai estar no filme, mas isso aqui é a Kamaleoa, sabe, dane-se. Mas tem momentos que a direção falha completamente, só faz alguns personagens estarem jogados aqui no meio e aqui e ali, umas cenas serem visualmente horríveis, tipo a Kamaleoa aparecendo pela, entre aspas, primeira vez, mas o céu tá claro, todos os personagens estão claros, o fundo está colorido, saturado, isso tira toda a ambientação de maldade dela, né? Você pode comparar as cenas do Kai, né, a primeira aparição dele, a aparição do Tai Lung, as cenas do Tai Lung, a própria cena da escada do Tai Lung, as cenas do Lord Shen são tudo muito bem dirigidas, porque eles colocam essa ambientação mais pesada e carregada, usando as cores deles para fazer algo mais impactante e épico. Uma coisa que esse aqui algumas vezes falha em fazer com a Kamaleoa. Tem momentos que são legais, principalmente as transformações dela, a cena dela contra o Po, mas em geral é tudo muito mal feito. Eu vou ser sincero, muita gente ficou com o pé pra trás com a proposta desse filme, que é o Po achar o novo dragão guerreiro, mas eu já vou comentar sobre isso melhor daqui a pouco. Mas eu quero dizer que eu gosto muito do arco da Shen, ela é uma personagem que não tinha as pessoas que podiam confiar nela, né? Mas o problema do arco dela é que é tudo mal montado. Eu vejo esse filme como um grande Frankenstein. Ele tem umas ideias boas, mas coloca umas ideias merda no meio, coloca um monte de ideias socado um atrás do outro e tenta montar e costurar tudo em vez de fazer um filme muito só o filme de Kung Fu Panda, mas ele tenta colocar tudo e remendar para fazer algo legal. Então todos os personagens que a gente já conhecia antes estão flanderizados e parecendo ser escritos pelo KTAI, porque eles não têm tempo de desenvolver essas novas ideias. O Shifu tá com o mesmo arco do primeiro filme, que é quando o Po ele tem que achar o novo dragão guerreiro e ele acha a Shen, ele fica meio, você achou ela, essa daí, essa inútil aí, sendo que ele já aprendeu isso no primeiro filme. O próprio Po já aprendeu a abrir mão e mudar, né, que é a ideia do filme, a mensagem que eu acho até mal desenvolvida, mas não tanto quanto o pessoal fala, que é sobre mudanças, né, é tudo mal feito. Tentam conectar o arco do Po com a Kamaleoa, com o Tai Lung no meio, com os pais do Po, que é sobre mudanças. Só que é tudo muito mal feito. Eles parecem pincelar um pouco de uma ideia boa aqui e ali em cada personagem. O do Po, aquela com as metáforas dele ser Oogway e ele não está pronto, mas isso meio que entra em contraste com a ideia dele deixar seu dragão guerreiro. Parece que umas horas ele está com medo de não ser tão bom quanto o Oogway, mas outras ele parece estar com medo de deixar de ser o dragão guerreiro. Isso não é bem desenvolvido. A própria Shen, ela parece querer mudar, mas outras horas parece que não, e fica nessa brincadeira. O Tai Lung, por exemplo, ele parece que quer mudar para ser uma pessoa boa, mas ele já está um pouco mais leve e mais compreensível com o Po. No início ele fala, quando a Kamaleoa tenta roubar o poder dele, e ela fala mal do Po, ele fala assim, não, o Po tá lá, né? Ele não quer fazer isso com você não, o Po pode ser um idiota, mas
ele não ia fazer isso não. Parece que a ideia dele era ele aceitar que perdeu pro Po e ele admirar o Po a partir disso. Quando ele olhasse pro Po e falasse, ok, se foi esse cara que me derrotou, eu aceito perder pra ele e ele me mudar. Mas esse arco não presta com o Lord Shen e o Kai. Principalmente no filme que eles estão parecendo só NPCs que nem falam, porque eles só colocam eles por puro fanservice easter egg na cena. O Shen nunca teve problema com o Po ser um artista marcial ou não, e o Kai também não. Tipo, eles nunca tiveram problema com mudanças, porque não faz nem sentido isso. O Kai, o arco dele não é sobre mudança. E esse é o grande problema desse filme. Ele parece querer colocar um monte de ideias de um jeito muito bullshit e tentar que ele funcione. Principalmente algumas ideias do diretor desse filme que estavam dizendo que ele queria até colocar live action com uma vila de humanos. E tem muitos problemas pequenos nesse filme. A própria Camaleoa, sei lá, Dantes, o arco dela é sobre mudança, né? Que é pra ser tipo o Po do primeiro filme que não conseguiu se adaptar perante o Kung Fu. Só que isso não é bem feita. A Camaleoa é uma personagem interessante pro personagem da Shen pra ela evoluir, mas não interessante como vilã. Ela é tipo o Mahito de Jujutsu Kaisen. O Mahito é um vilão muito merda, mas o papel narrativo dele de mudar o Itadori e desenvolver ele é muito bem feito. E o da Camaleoa eu vejo de uma forma parecida. Como eu gostei do arco da Shen, eu acho que ela funciona pro personagem da Shen, né? Que ela nunca teve uma inspiração boa, nunca teve ninguém que tratou ela bem. E quando o Po começa a tratar ela bem, ela começa a enxergar o outro lado disso. Mas ainda é mal desenvolvido, como eu disse pra vocês. E esse filme parece muito inacabado, sabe? O Tai Lung aparece e as falas dele são muito caricatas e muito aleatórias. Os Cinco Furiosos aparecem no final e eles nem falam. O Po tá muito descaracterizado e as cenas dos pais do Po parecem só estar lá pra fazer as piadinhas. Esse filme tem ideias boas, mas parece um Frankenstein e o pace dele não ajuda em nada. Os Cinco Furiosos não aparecem nem pra falar com o Po no final. Eles preferiram estragar o personagem do Shifu no final com umas piadinhas que não são de Kung Fu Panda, que não passam a energia de Kung Fu Panda, em vez de desenvolver uma cena, sei lá, com a tigresa entendendo que o Po passou a coisa de Dragão Guerreiro pra outra pessoa. E esse filme, ele não passa a energia de Kung Fu Panda, ele não tem a intro animada que todo Kung Fu Panda tem, ele não tem as piadas que Kung Fu Panda tem. Ele parece querer ser Kung Fu Panda, mas ele não consegue ser Kung Fu Panda, porque ele não entende o que os outros filmes fizeram para ser Kung Fu Panda. Tem muita coisa que a co-diretora, né, que queria dirigir esse filme, fez nesse filme, como a Shen tem um arco de desenvolvimento no final e pedir desculpas, fazem funcionar um pouco mais e você lembrar de vez em quando que tá assistindo Kung Fu Panda. E nem tenho o que falar de algumas cenas que são muito bestas e aleatórias e mal encaixadas. A primeira cena da Camaleã, ela aparece em meio aos caras que estão falando tipo assim, olha, nós somos muito importantes. Isso aqui não é um diálogo expositivo, porque nós somos importantes. A outra chega e fala, realmente, somos muito importantes. Aí fala, nossa, a Camaleoa é uma otária mesmo, né? A Camaleoa é realmente sua otária. E aí ela empurra o cara da escada, ela não mata, ela não ameaça matar, ela empurra o cara da escada e fala, tomem cuidado, senão vou empurrar vocês da escada também. Tem vários momentos bem dirigidos nesse filme, mas que eles são muito mal encaixados. Tipo aquilo da jaula que segura o Chi do Po. Que uma hora essa jaula parece ser muito importante e outra hora não, né? A primeira cena é que ele quebra por baixo e o filme fica todo entre as sombras, né? Uma luz branca na frente e o Po fica lutando nas sombras, é muito legal. Mas aí temos o outro momento que mostra que essa jaula não é nada demais e o Po tava deixando a Camaleã bater nele pra Shen derrotar ela. Tipo assim, a gente vê uma luta empolgante, o Po vai perder, ele tá apanhando de todo jeito porque ele não consegue derrotar seus antigos inimigos. Mas aí a Shen que vai derrotar ele. E a Shen faz todo o que tava aprendendo com o Po, né? O Kung Fu, usando o Skabushi na realidade, sendo que ela fala Skabum. E ela derrota a Camaleoa. Eu falei, nossa, que legal do filme, ele foi bem corajoso aqui. Mas não, a Camaleoa volta e o Po derrota ela da forma mais genérica possível. E o que falar daquele final, né? O final que o Tai Lung admite que o Po é o mais forte. Eu acho legal essa ideia, porque eles não vão trazer o Tai Lung de volta depois. Mas eu acho ela muito mal executada, né? Como eu disse, do arco Tai Lung. Mas isso não funciona pro Shen e pro Kai. Eu nem sei porque eles estão nesse filme. Eles só adicionaram eles tipo de graça. Não faz nem sentido, cara. O problema do Tai Lung é que ele não aceitou a mudança que outra pessoa pode ser o Dragão Guerreiro em vez dele.
E esse é o mesmo problema da Tigresa e do Shifu. Mas o Shen era um problema que não era mudança. Era justamente porque ele ia morrer pra um cara, uns panda mesmo, ele tentando matar todos eles, sabe? É orgulho. É se achar melhor do que o Po. O Kai também, ele roubava o Chi dos outros, não porque ele tinha medo de uma mudança de um panda derrotar ele. Não é sobre isso, sabe? Mas eu entendo a mensagem positiva que eles quiseram fazer. Eu entendo as coisas que eles quiseram fazer nesse filme. Mas esse é o maior problema desse filme. Tirando a parte visual, tudo parece bagunçado e jogado. Parece que sentaram numa cadeira, em vez deles pensarem num filme para produzir e juntar melhores ideias e fazer um filme com um esboço único, parece muito aquele trabalho de escola que você e seus amigos, onde cada um tem uma ideia muito diferente um do outro e juntam tudo fazendo a parte um separado do outro. Então tem muita coisa nesse filme que não se encaixa, sabe? Tem o Po que não sabe se ele quer tá com medo de não ser igual o Uguay, ou tá com medo de perder o cargo do Dragão Guerreiro, isso é confortável. Tem o Shifu que passa pelo mesmo arco do Kung Fu Panda 1, mas sem uma conclusão aqui. Tem o Tai Lung que não sabe se ele tá de boa com o Po, ele só admite depois que o Po vê a gente ser Camaleoa. Tem a Camaleoa que não sabe se ela é uma vilã que só vai servir pro plot da Shen, ou ela quer se achar mais do que é e se conectar com o arco do Po, mesmo não tendo uma conclusão pro personagem dela. Tem um monte de coisa nesse filme que não se encaixa. E o pior é o Shen e o Kai não terem seus dubladores, os Cinco Furiosos não terem seus dubladores, porque parece muito que eles estavam economizando dinheiro em vez de trazer eles. Parece que esse filme é um filme B, feito só para juntar dinheiro para um filme maior, talvez um Shrek 5. E esse é o maior problema, cara, um descaso que tem sobre a franquia. Se esse filme, mesmo com a sua beleza, né, falando boniteza, pelo amor de Deus, né, cara, sua beleza visual, sua beleza de direção, ainda não funciona. Se fosse qualquer outro filme medíocre da DreamWorks, qualquer outros personagens aqui, esse filme ia funcionar. Mas como é Kung Fu Panda, ele não funciona. Os personagens estão com nem um terço do carisma que tem nos outros filmes. E parece que ele tenta fazer o que os outros Kung Fu Panda fazem, mas sem entender o que faz aqueles filmes ser muito bom. E é assim que eu digo que Kung Fu Panda 4 é um filme horrível, é um filme ruim, mas que não me ofendeu. Mas eu vejo suas qualidades, mas ele tem mais defeitos do que qualidade. Ele tenta ser mais, mas ele é muito menos do que ele é. Meu nome é Echo e obrigado por ter me visto até aqui. Fui.